cidade que não tem trabalho. Porque as empresas... A indústria levou todas as distribuidoras para o estado de Goiás. Nós não geramos mais emprego por causa dos impostos. O ICMS de São Paulo é o mais caro do país. Eu quero saber dele o que ele vai fazer para resolver isso. Candidato Alckmin, 1 minuto e meio para a sua resposta. Engraçado. Essa semana acabou de ser publicado um documento dizendo que dos 15 municípios mais desenvolvidos do Brasil, 14 estão no estado de São Paulo e 80% deles no interior. A cidade que mais se desenvolve no Brasil é Araraquara, é a primeira do país. Então não tem o menor fundamento isso. O interior de São Paulo tem economia do tamanho de países latino-americanos, cresce fortemente e nós vamos ajudar ainda mais. Eu fiz 3 primaveras tributárias. São Paulo tem os menores impostos do Brasil. Se pegar o álcool, o setor de cana-de-açúcar, no Brasil inteiro é 25%, São Paulo é 12%. Não tem nenhum outro estado que tenha um ICMS tão mais barato. Reduzimos para a indústria do vestuário para 12%, o Serra reduziu depois para 7%, reduzi para a indústria do calçado. Franca hoje é a cidade que mais gera emprego no país. Primeiro lugar em geração de emprego é Franca. Nós vamos apoiar ainda mais o nosso interior, com o crédito, através da agência de fomento, que é a agência do desenvolvimento. Vou fazer as primaveras tributárias para reduzir ainda mais os impostos, ampliar a boa infraestrutura de São Paulo e capacitação dos nossos trabalhadores. Via rápida para o emprego, cursos rápidos para os trabalhadores. Candidato Russomano, réplica. O seu estado é o estado da Alice, do País das Maravilhas. Sabe por quê? Franca, hoje, na Francal, é a que menos tem representação. Franca perdeu seus empregos. É só andar por Franca. Agora, o senhor não anda pelas cidades pequenas, o senhor só anda pelas cidades grandes. Nas cidades pequenas, nós não temos geração de emprego nenhum. Os pais dos jovens do interior sabem o que é deixar seus filhos irem para a capital, vir para a capital ou para as outras capitais, para tentar emprego, porque aqui não consegue. Não consegue por não ter emprego. Os seus números são números fantasiosos. O senhor conhece número para chuchu. É isso que o senhor conhece. Candidato Alckmin. Respeito é bom. Respeito. E depois não faltar a verdade. Tem gente que gosta de falar mal de São Paulo. É impressionante, mas não é possível ter inverdades. São Paulo cresce acima do PIB brasileiro. São Paulo tem 34% do PIB. O segundo estado tem 11% do PIB. Um estado desse tamanho, com o tamanho de país, o tamanho da Argentina, a gente precisa pensar grande. Franca falta emprego. Os carros saem na rua pedindo para as pessoas se apresentarem na região. Por isso, vou investir fortemente na questão da qualificação da mão de obra. Ok, vamos agora a mais uma pergunta. O tema do nosso sorteio é agricultura. Candidato Celso Russomano, a quem o senhor dirige a agricultura. Eu vou... Aliás, candidato Alckmin, desculpe. Candidato Alckmin. Agricultura, eu vou perguntar ao Fábio Feldman, até porque agricultura e meio ambiente caminham juntas. Nós temos uma agricultura desenvolvida aqui em São Paulo, os grandes exportadores, a agricultura distribui renda, irriga a nossa economia. A agricultura familiar, ela é muito importante para distribuir renda e agregar valor. E a minha pergunta ao Fábio Feldman é qual a sua proposta para a agricultura de São Paulo, compatibilizando com o meio ambiente? Eu acho que nós temos que praticar em São Paulo agricultura sustentável. Quer dizer, não há incompatibilidade entre agricultura e meio ambiente. Quer dizer, conservar recursos naturais a médio e longo prazo é garantia da sustentabilidade da própria atividade agrícola. Conservar água é absolutamente fundamental. Portanto, nós temos uma política de agricultura sustentável, mas nós queremos ir além. Nós queremos que os produtos agrícolas atendam requisitos de certificação, porque o consumidor de hoje é um consumidor exigente.
O consumidor de hoje quer saber se o produto respeita o meio ambiente, se o produto gera desmatamento ou não gera desmatamento. Quer saber da qualidade do produto, quer dizer, quer saber se aquele produto tem ou não tem pesticida. Portanto, nós queremos estimular a agricultura, mas nós queremos valorizar a agricultura contemporânea, aquela que atende os requisitos relativos a requisitos sociais. Quer dizer, nós não podemos ter uma agricultura que use mão de obra escrava. Portanto, nós vamos estimular, inclusive, a certificação dos produtos agrícolas para que a agricultura de São Paulo possa atender os requisitos desse consumidor de hoje, que é o consumidor que está me ouvindo, que ele quer ir na prateleira do supermercado e ter certeza do produto agrícola, ter certeza que aquela carne que ele está consumindo é uma carne que não destrói a Amazônia e é uma carne que é saudável para o consumo. Candidato Alckmin, a sua réplica. Olha, nós reduzimos o ICMS do trigo, da farinha de trigo, do pão, do macarrão, do biscoito sem recheio para 0%. 0% também. No próximo governo, eu vou reduzir arroz e óleo, que é o último da cesta básica, que está com 7%, para 0%. Além da redução de impostos, crédito para a pequena agricultura, o pró-trator e o pró-implemento, que a gente compra trator e implemento 20% mais barato e juros zero, 5 anos para pagar e 1 ano de carência. Assistência técnica, melhor caminho e as estradas vicinais. Ok. Agora, tréplica do candidato Feldman. Olha, eu quero insistir que a agricultura de São Paulo seja uma agricultura que caminhe na direção correta. Isso é uma agricultura que permita que o produto seja sustentável, e para que o produto seja sustentável, o poder público tem que apoiar o agricultor, o pequeno agricultor, da agricultura familiar, mas nós temos que estar sintonizados com as exigências do consumidor moderno e praticar uma agricultura que conserve o meio ambiente, que conserve a biodiversidade, e com isso nós teremos a garantia que as futuras gerações poderão usufruir dos recursos naturais como nós usufruímos hoje. Muito bem. Candidato Feldman agora deve fazer a sua pergunta. O tema é ação social. E o senhor pode dirigir a sua pergunta a Luiz Mercadante, Paulo Búfalo ou Paulo Scaff. Eu vou fazer a minha pergunta para o Aloysio Mercadante. Aloysio, quer dizer, eu acho que nós temos que reconhecer a importância dos programas sociais que existem no governo Lula, o Bolsa Família. Mas a minha pergunta é, esses programas, na verdade, prevêem a possibilidade dessas famílias que são assistidas hoje, num determinado momento, saírem do Bolsa Família, isso é, serem autossustentáveis, serem empreendedoras? Qual é a sua visão e qual é o seu programa de governo para que essas famílias possam, num determinado momento, sair do Bolsa Família ou de programas assistencialistas? Fábio, só antes disso, Geraldo Alckmin teve a terceira oportunidade nesse debate para perguntar para mim. Não perguntou neste nem nenhum outro debate. Mas no segundo turno não vai ter como ele fugir. Vai ser frente a frente, olho no olho, nós vamos poder debater aquilo que ele fez no programa. Por que eu levanto essa questão? Porque falar no programa mal de mim é fácil. Eu quero ver chegar aqui e sustentar o debate para a gente poder discutir com profundidade as coisas. Em relação à ação social Bolsa Família, foi um programa extraordinário. 12 milhões de pessoas pobres estão tendo uma complementação de renda para manter o filho na escola. Agora, qual é a saída? A saída é uma escola de qualidade. Eu não consigo aceitar que no estado mais rico da federação só tenha a oportunidade de ter uma boa escola quem pode pagar. Porque a maioria do povo paga seus impostos e quer uma escola com qualidade para o seu filho, que é a coisa mais importante da vida da gente. Como é que a gente pode aceitar, Fábio, no estado como São Paulo, as crianças chegarem na 5ª série, na 6ª série, não sabem ler e escrever? Como é que a gente pode aceitar, no estado como São Paulo, um jovem terminar o ensino médio e a melhor escola de São Paulo, para o Enem, que a chance dele ter o ProUni, dele poder entrar numa faculdade, ficar no número 2.583. Tem que ter escola de qualidade. O Bolsa Família veio para preparar o pobre para ter as mesmas oportunidades. E isso vai ser a prioridade do meu governo.
Candidato Feldman, sua réplica. Olha, nós reconhecemos os avanços sociais do PT e do PSDB, mas nós achamos que nós devemos ir além disso. Nós devemos discutir como nós podemos, por exemplo, gerar para as pessoas assistidas pelo Bolsa Família um empreendedorismo de alto impacto. Ou seja, como nós podemos fazer com que essas famílias, num determinado momento, possam sair desses programas e se tornarem sustentáveis. Capacitar essas famílias, saber como que elas poderão efetivamente, quer dizer, se independerem desses programas, que, na minha opinião, são fundamentais, têm sido fundamentais, mas eles não resolvem a médio prazo o problema de pobreza do Brasil. Candidato Aloysio Mercadante, a sua tréplica. Fábio, a porta de saída é a educação, é a porta de saída para o futuro. É a única oportunidade que o filho de um trabalhador pobre pode ter de crescer na vida. É ter uma carteira de trabalho, é ter uma carreira. Nós abrimos o ProUni, tem jovens pobres que estão virando médico nesse país, que nunca poderiam ser médicos se não tivesse um programa como o ProUni. Agora, em São Paulo, não dá para continuar com essa aprovação automática. Eu quero saber se tem alguma escola particular no nosso estado que tem aprovação automática. Escola boa, não tem. Tem que ter avaliação, tem que ter reforço, tem que ter carreira para 100 mil professores que não têm carreira. A porta de saída é a educação. Essa é a porta do futuro. Muito bem. Candidato Aloysio Mercadante agora faz a sua pergunta. O tema sorteado é saneamento. O senhor deve dirigir essa pergunta ao candidato Paulo Búfalo ou ao candidato Paulo Scaff. Paulo Scaff. Nós tivemos, no governo do PSDB, nos últimos 8 anos, foram retirados 1 bilhão e 300 milhões de reais de recursos da Sabesp para o Tesouro do Estado. E a visão privatizante da Sabesp, ela perdeu o seu caráter público de priorizar o saneamento, que é um dos grandes desafios para a gente poder ter qualidade na água e saúde no nosso estado. Qual é a sua política para o saneamento básico? Bom, quando se fala pela lei de saneamento, quando se fala de saneamento, pode-se estar se referindo a água, esgoto, lixo ou drenagem. Certamente o que o Mercadante me pergunta sobre a Sabesp se refere à água e a esgoto. É verdade, a Sabesp hoje fornece a quase 100%, 99% das moradias de 366 municípios que ela cobre com exclusividade. Isso representa 70% da população de São Paulo, fornecimento de água. Mas a captação de esgoto, só 80%. 20% do esgoto vai direto para os rios. E desse esgoto que capta, 50% só que é tratado. Isso é um absurdo mesmo. Como governador de São Paulo, vou exigir no meu mandato que 100% do esgoto seja captado e tratado. E a Sabesp fala muitas vezes de recurso, falta de recurso para acelerar os investimentos, mas tem um desperdício oficial, dito por ela, de 36% na água, enquanto empresas privadas como Águas de Limeira, por exemplo, tem só 16%. 20% que se desperdiça de água, isso representaria quase um valor igual àquele que ela investe, poderia investir o dobro. Então, há necessidade realmente de uma gestão e de falta de desperdícios. E também, para que fazer publicidade de uma empresa que tem um monopólio? Eu vi uma campanha em televisões no Brasil todo que custou uma fortuna. Deveria ter investido isso em saneamento básico, em tratamento de esgoto, e não em propaganda. Candidato Aloysio Mercadante, a sua réplica. Eu acho que você tem toda a razão, tanto em relação à publicidade como ao desperdício da água. No Japão, por exemplo, o padrão de desperdício de água é 3%. Então, nós não podemos aceitar esse desperdício, especialmente um recurso tão estratégico e tão importante. Agora, uma das gravidades, as coisas mais inaceitáveis da Sabesp, foi o projeto que prometeram que iam despoluir o Rio Tietê. O Geraldo Alckmin investiu 3 bilhões de dólares, o Rio Tietê está do jeito que está, faltou investimento, saneamento, não fez parceria com as prefeituras da região, 16 cidades jogam o esgoto in natura no Tietê, 33 bairros da nossa capital continuam jogando. E nós precisamos de parceria, governo federal, estado e municípios, para reverter essa situação. Candidato Paulo Scaff, sua tréplica. Essa questão do Rio Tietê é muito interessante. Se fala da recuperação do Rio Tietê, mas esses 20% que vai direto sem tratamento e sem ser captado para o Rio Tietê. E aquilo que capta e não trata vai para o Rio Tietê. O município de Guarulhos
que tem uma empresa municipal, que não é da Sabesp, são 5 municípios da região metropolitana de São Paulo que têm empresas municipais, ele despejava 100% até pouco tempo do esgoto, 100% do esgoto sem tratamento no Rio Tietê. Realmente, o que nós precisamos é ter tratamento de esgoto e proibir despejo no rio de esgoto sem ser tratado. Candidato Paulo Scaff, vamos sortear o tema da sua pergunta neste momento. E o tema é transporte. O senhor deve formular a pergunta pelas regras do debate ao candidato Paulo Búfalo. Ô Paulo, no que diz respeito a estradas, existem muitas promessas, muitos projetos e coisas que ficam se falando, principalmente na época de campanhas, mas ou demoram ou não saem do papel. Eu queria que você comentasse sobre isso e comentasse algumas prioridades que você vê em relação a estradas investimentos que devem ser feitos em estradas no estado de São Paulo. Candidato Paulo Búfalo, 1 minuto e meio. Bem, é preciso considerar que para o PSOL, estradas, transporte, são estratégicas. Portanto, para nós, o Estado ele precisa reassumir gradativamente a gestão das nossas estradas. E só dessa maneira é que nós vamos combater os altos custos dos pedágios, reverter, inclusive, essas tarifas para que as pessoas tenham acesso a um transporte de qualidade, mas não tenham que deixar ali praticamente o seu salário. Agora, é preciso dizer que o transporte ferroviário é fundamental. E esse tema, todas as candidaturas aqui dizem que priorizam o transporte ferroviário. Hoje, pela manhã, vinha para cá de metrô. Lembrei do que ocorreu na semana passada, quase que uma tragédia com a população que se deslocava da Zona Leste. E aí, nós temos que saber que todos falam nas necessidades de se investir no metrô. Agora, o que vem acontecendo na cidade de São Paulo é que não há investimento para garantir a segurança do cidadão. Ali, se choveu, é preciso reduzir a velocidade em mais de 20%, justamente porque a tecnologia está ultrapassada, não há equipamento, investimento, inclusive em software livre, para poder garantir a gestão daqueles trens e garantir mais trens na linha. Então, é essa a lógica. Falta investimento em tecnologia. Candidato Scaff, a sua réplica. Olha, esse trecho do Rodoanel, trecho oeste, que foi, trecho sul, que foi inaugurado recentemente, esse projeto é de 1992, 18 anos, e ainda falta o leste e o norte. Além disso, o ferroanel, que poderia ter caminhado junto com o rodoanel, por desentendimento do governo estadual e governo federal, falta de gestão compartilhada, não saiu do papel. A rodovia dos Tamoios, a duplicação dela é também da década de 90, quase 20 anos, para viabilizar o Porto São Sebastião, o Porto Pré-Sal. Nós temos que tirar do papel e fazer funcionar o que eu sei fazer. Candidato Búfalo, a sua tréplica. Você que está em casa deve estranhar, assim como eu. O problema é que ele cita 2 governos que não se entendem, 2 governos apoiados pelo partido do Paulo Scaff. Então, essa é a contradição que as pessoas não entendem. Aí diz que vai priorizar transporte ferroviário e o governo de São Paulo e a União entrega cada um 4 bilhões para montadoras de automóveis. Diz que investe em ferrovia, mas entrega dinheiro público para salvar montadoras de automóveis. E as mesmas montadoras remetem 12 bilhões para fora. É o dinheiro público brasileiro financiando o transporte rodoviário e remetendo dinheiro para suas matrizes. É um absurdo. Candidato Paulo Búfalo, o senhor agora formula a sua pergunta. Vamos sortear o tema, que é meio ambiente. E o senhor faz essa pergunta ao candidato Celso Russomano. Candidato Russomano, o estado de São Paulo vem se transformando num verdadeiro deserto verde pela ampliação das monoculturas que praticamente dobraram a sua área no estado. Essas monoculturas trazem um conjunto de problemas com a queimada das canas, destruição de mananciais importantes. Eu gostaria de saber qual que é a política que Vossa Excelência vai desenvolver para combater as monoculturas no estado. Pois é, Paulo, essa é uma situação grave
E eu quero dizer aqui para você que no ano de 2008 era para ter acabado com as queimadas no estado de São Paulo. Mas no governo Alckmin, ele prolongou isso para 2021 e para 2031. Significa que nós vamos continuar respirando no interior do estado de São Paulo, né, um ar de péssima qualidade por conta das queimadas. Queimadas essas que deveriam ter acabado em 2008. Então, a única forma de se resolver o problema da monocultura é investimento na agricultura, que hoje tem um orçamento que é menos de 1%. Menos de 1% é o orçamento para a agricultura. Nós temos que aumentar isso, dando ao agricultor, ao pequeno e médio agricultor, seguro, investimento. O Estado tem que comprar do pequeno e médio agricultor nas escolas, nos hospitais, para promover esse pequeno e fazer com que esse pequeno cresça e gere emprego. É assim que a gente tem que fazer, senão nós vamos virar realmente uma monocultura, que é a monocultura da cana, que tomou conta do estado de São Paulo porque não existe outra opção. Veja os citricultores, acabaram derrubando seus pés de laranja porque não se paga o que se deveria pagar, e o Estado de São Paulo não fiscaliza. Nós vamos ter uma Secretaria de Direito do Consumidor e Defesa da Concorrência para resolver esses problemas e evitar o abuso que é cometido no Estado de São Paulo. Candidato Paulo Búfalo, sua réplica. Veja, candidato, essas críticas, que são coerentes, eu até concordo com o conjunto delas. No entanto, Vossa Excelência faz num contexto em que seu partido apoia o governo no estado de São Paulo, apoia o PSDB, que está à frente dessas políticas de estímulo da monocultura, da não realização da reforma agrária e, justamente por isso, da destruição ambiental causada por essas monoculturas. Então, não faz a reforma agrária, não investe na agricultura familiar, não protege o pequeno agricultor e as destruições ambientais elas vão tomando conta do Estado. Ok. Candidato Russomano, sua tréplica. Paulo, no meu plano de governo está o investimento ao pequeno e ao médio agricultor. É assim que a gente vai fazer crescer, né, outros tipos de cultura no estado de São Paulo, né, privilegiando os pequenos, investindo nas estradas para que essas pessoas consigam chegar aonde precisam chegar para escoar a sua produção. Nós não podemos aceitar que uma caixa de laranja custe R$ 5,00 no pé e custe R$ 20,00 para o feirante, que acaba vendendo a laranja e custando às vezes R$ 5,00, dependendo do restaurante, um copo de suco de laranja. Nós vamos combater isso com eficiência, para evitar o atravessador. Candidato, o seu tempo está terminado e nós, assim, encerramos mais um bloco.